Olá, Fenômeno Azul! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Chaves Remista. Hoje, 15 de agosto de 2020, um dia muito especial, onde a gente comemora 109 anos de reorganização do Clube do Remo, né, o que foi fundado ali em 1905, onde era chamado de Grupo do Remo, e aniversário de 103 anos do nosso querido e amado Bainão, o estádio Evandro Almeida. Eu convidei também para participar desse vídeo os nossos amigos e parceiros das nossas lives lá pelo Facebook, Vitor Tobias e Lucas Neves. E eu vou passar já a palavra para o Vitor, para ele falar um pouquinho sobre a opinião dele a respeito dessa data tão importante, né, de 15 de agosto, além, é claro, do feriado de adesão do Pará. E é sempre muito importante, é uma data sempre muito especial, principalmente para a gente que é remista. É contigo, Vitor! Olá, amigos da Chaves Remista, eu sou Vitor Tobias. Vim falar para vocês um pouco de datas históricas, né, que marcaram, que são fundamentais dentro da história do nosso clube. A reorganização do Clube do Remo, que completa hoje 109 anos, que o Remo passa de Grupo do Remo para Clube do Remo, e os 103 anos do nosso querido e amado estádio Bainão. Hoje a gente faz 103 anos do nosso querido Bainão e 109 anos da organização daquela fase de transição do Grupo do Remo para Clube do Remo. Muito importante dentro da história do nosso clube, porque depois dessa organização o Clube do Remo veio a disputar o Campeonato Paraense em 1913 pela primeira vez e já emendou um heptacampeonato que hoje, até hoje, né, na história do Campeonato Paraense, nenhum clube chegou a esse feito, a tal feito. Jogadores como Rubilar, que foram muito importantes na nossa história e precisa ser ressaltado. No Baenão, a gente tem várias histórias, nós como torcedores temos histórias maravilhosas, né? Por exemplo, eu tenho jogos super inesquecíveis. Por exemplo, o primeiro jogo que eu fui, né, em 2001, talvez muita gente pode duvidar que a gente não tenha lembrança, mas a minha lembrança é muito marcante. Mas acho que um jogo inesquecível, apesar do ano ter sido conturbado, foi um jogo inesquecível, foi a Série B de 2004, onde o Remo precisava vencer. O Remo venceu o Marília por 4-2. E foi um jogo super inesquecível. O clube do Remo precisava vencer esse jogo, né? Porque o Remo brigava à época pelo rebaixamento. Aí eu vou citar o 4-0 contra o Independente, né? Onde a gente precisava vencer por 3 gols de diferença e vira o primeiro tempo por 0-0. E aí o Ratinho entra e muda a história do jogo. Obviamente, a questão do Baenão por ter ficado muito tempo parado, né? Graças a esse problema da gestão principalmente um absurdo, né, o que fizeram com o nosso estádio, mas graças a Deus nós podemos hoje, atualmente, voltar para nossa casa. E aí, graças a essa atual gestão, ainda falta alguns ajustes, a questão da iluminação, né? Porém, o fundamental foi os jogos voltar no nosso estádio, porque é um estádio místico, um estádio histórico. A gente tem lembranças maravilhosas da nossa infância e eu fico muito feliz por ter participado da volta do Bainão. E aí eu passo a bola para o nosso amigo Lucas Neves para falar um pouco dessa live comemorativa, essa live especial, essa live maravilhosa que nós vamos fazer, uma live comemorativa em relação aos 103 anos do Bainão e aos 109 anos da reorganização do Clube do Remo. Fala, galerinha Chaves Remista, galera do Clube do Remo, e aí Smith, e aí Tobias. Pois vamos falar sobre esse 15 de agosto, uma data que é tão especial na história do Clube do Remo, né? Além de ser a adesão do Pará, de ser feriado aqui no nosso estado, né? 15 de agosto foi a data que o Clube do Remo se reorganizou, né? Que foi marcada a reorganização que o Clube do Remo comemora até hoje. 109 anos, né? Dia 15 de agosto de 1911. O Remo, como todos nós sabemos, né, foi fundado em 1905, aí depois de uma série de brigas internas, crises no clube, que antes era chamado de Grupo do Remo, quando foi fundado em 1905, era apenas um clube
do esporte remo de regata, e em 1911, quando ele foi, digamos que assim, entre aspas, refundado, foi quando abriu a prática do futebol dentre as suas atividades esportivas. Futebol é esse esporte tão apaixonante, né, que até hoje é o carro-chefe do clube. E quando o Remo fez o seu primeiro jogo, já no ano de 1913, o Remo fez um amistoso com o Guarani, foi 0-0, e o segundo jogo, o Remo venceu por 4-1. O primeiro gol do Remo foi marcado pelo Rubilar, que foi um dos que ajudou na reorganização do clube, nesse 15 de agosto de 1911. E nesse primeiro ano do Remo, no futebol, em 1913, o Remo logo de cara foi campeão paraense e emendou um heptacampeonato até 1919, o que é um recorde aqui do Pará, né? Até hoje, nunca nenhum clube conquistou uma sequência de títulos dessa forma. E também hoje, nesse 15 de agosto, se comemora 103 anos da fundação do Estádio Baenão. Baenão, dia 15 de agosto de 1917, foi construído. Também, lembrando, desse 15 de agosto, é comemorado o aniversário do Baenão, nosso estádio, querido estádio Evandro Almeida, que foi fundado dia 15 de agosto de 1917. Baenão tão memorável, de tantas lembranças, que foi reaberto ano passado, né, depois de passar fechado por 5 anos, por incompetência de gestores, de dirigentes anteriores, mas não vamos lembrar disso, vamos lembrar das coisas boas do Baenão, né? Que temos muitas histórias memoráveis lá. Eu, particularmente, me lembro quando o meu primeiro jogo como torcedor foi no Baenão, em 2004, o Remo e Carajás, que o Remo venceu de virada por 2-1, gol ali pelos 40 do segundo, do Jean, no ano que o Remo foi campeão 100%. Né? Nesse mesmo ano de 2004, já pela Série B, eu lembro de um Remo e Santo André. Santo André tinha um time muito bom, era campeão da Copa do Brasil naquele ano, abriu 2-0 e nos últimos minutos do Remo, com 2 gols do Elinho, empatou o jogo 2-2 e ali o caldeirão do Baenão ferveu. Foi algo muito bonito ver a torcida festejando. No ano seguinte, 2005, também pelo Paraense, pela última rodada do primeiro turno, teve o Remo e Castanhal, em que o Remo precisava vencer por 2 gols de diferença para se classificar. O Remo venceu por 4-2 de virada, depois de ter sofrido 2-0, o Remo virou para 4-2 e conquistou a classificação para a final. 2006 também tenho boas lembranças do Baenão, ali quando o Remo quase caiu para a Série C naquele ano, e o Baenão foi um combustível, foi um gás a mais, a torcida jogando junto para não deixar o Remo ser rebaixado naquele ano. 2007 também, e é claro, né, não esquecendo da reabertura do Baenão ano passado, Remo e Luverdense, o Remo conquistou um empate no último minuto, foi um jogo ali do emocional do torcedor do Remo, bateu muito forte, todas as lembranças do Baenão Raiz e poder ter volta da sua casa depois de 5 anos, né? Valeu, Chaves Remista, foi muito boa essa lembrança. Valeu, galerinha. Toca aí, Smith. Bom, galera, vocês viram aí o relato do Tobias, do Lucas, a respeito dessa data especial de 15 de agosto, né? Também de feriado de adesão do Pará. E, claro, a gente que é remista comemora, né, essa data de reorganização do Clube do Remo, 109 anos, e dos 103 anos do Baenão. Bom, vou falar um pouquinho a respeito dos dois assuntos. A situação aí dessa reorganização do Clube do Remo ali em 1911, né? O clube passava por uma série de turbulências e antes disso era apenas um clube... um grupo do Remo mesmo, um clube do Remo que era, como o Lucas falou, era apenas a regata, apenas o Remo. E depois disso inseriram os outros esportes, como futebol, e a gente começou com essa história maravilhosa que a gente tem até hoje em dia. E, inclusive, essa situação de brigas, né, no passado, como também o Lucas falou,
infelizmente até um tempo atrás ainda atormentava os remistas, né? A gente tinha bastidores sempre rachados e isso atrasou muito o Remo na gestão, na modernização, e a gente foi bater na Série D, às vezes ficamos até sem divisão. E o clube vive uma certa paz hoje em dia, mas que de vez em quando a gente acaba se assustando e ficamos com medo, né, disso voltar a acontecer, porque, como eu falei, isso acaba atrasando. O rival sofre muito com isso hoje em dia, com essa divisão. E clube nenhum merece essa divisão política, essas brigas internas, porque quem sai perdendo é o clube, não são as pessoas que estão envolvidas. E falar também sobre, né, esse aniversário do Baianão, 103 anos. O estádio que foi reaberto em 2019 com muito esforço da torcida. Ficamos 5 anos, né, com a nossa casa fechada por responsabilidades de dirigentes passados, um projeto que infelizmente não deu certo, não foi para frente e a gente ficou sem identidade. Eu digo que a gente ficou sem identidade porque jogar no Mangueirão, longe da nossa casa, a gente acaba perdendo um pouco da identidade. Por que eu falo isso? Porque até jogadores que historicamente jogariam bem, se identificavam com o Baianão lotado, não sentiriam a pressão da torcida, hoje em dia não sabem o que é isso, né? O elenco do ano passado, quando retornou para jogar contra a Luverdense ali, sentiu no início da partida essa pressão do torcedor também. Psicologicamente o atleta sente. Então, o Remo ficar esse tempo todo sem o Baianão fez mal também até para os atletas, né? E esse ano, infelizmente, a gente achando que ia ter nossa casa lotada, a Série C, e ser um trunfo pra gente, teve essa questão do corona e infelizmente o futebol mundial está sem torcedores no momento. Então, é algo muito triste da gente relembrar. Agora, falar um pouquinho sobre a minha vida como um torcedor no Baianão. É sempre especial porque eu lembro do meu primeiro jogo como torcedor, aos 7 anos de idade, indo com os meus pais. Uma Série B, o Remo venceu o Ceará por 2-0 naquela tarde, em 99. E aquela campanha que a gente escapou do rebaixamento na última rodada, né, com o gol do Scott. E quem caiu foi o rival e foi a Tuna. E depois disso, os meus pais não tinham muito tempo para me levar. E eu, com os meus 12 anos, eu voltei a frequentar mais assiduamente o estádio sozinho. Saía lá do bairro de Icuí, onde eu morava, pegava um ônibus e ia para jogo com amigos ou sozinho mesmo, acompanhar o Remo, né? É o clube que eu tanto amo. Então, vi jogos de Copa do Brasil, vi jogos de Série B, vi jogos de Série C, enfim. E eu moro longe de Belém há 8 anos, então tem um certo tempo que eu não vou no Baianão. A última vez que eu assisti um jogo no Baianão foi em 2012, um jogo do Parazão, se eu não me engano, foi contra a Tuna. E para mim, perdão, foi contra o Águia de Marabá, naquela vitória por 4-2. Foi a minha última partida que eu assisti no Baianão. Então, para mim é algo sempre muito especial lembrar. E achava que esse ano iria matar a saudade da nossa casa, mas infelizmente não deu. Por causa dessa questão de pandemia, até porque ano passado, quando o estádio reabriu, não tive como ir em Belém, foi inclusive no dia do meu aniversário que caiu. Então, a emoção, né, a nostalgia de lembrar do Baianão com grandes públicos, grandes jogos, sempre me traz essa emoção. Então, como o Vitor e o Lucas falaram, falar do Remo, falar do clube que a gente ama, né, é sempre algo muito especial, porque a gente vai pesquisar muita coisa, né, e a gente vê o quanto o nosso clube era gigante, assim, era grande, e hoje em dia tenta de novo seu espaço no cenário nacional. O Remo nunca vai deixar de ser grande, ele está nesse momento tentando buscar seu espaço. Então, a gente torce para que o futebol paraense, especialmente o Leão, volte a brilhar numa Série A, numa Série B, que é o mínimo que ele merece, tá bom? Galera, amanhã, logo depois da partida entre Remo e Ferroviário, a gente vai gravar mais uma live pós-jogo, lá pelo nosso canal do Facebook, então espero todos vocês lá. A gente vai repercutir essa partida do Leão pela segunda rodada da Série C, então todo mundo lá na página do Chaves Remista. Sigam a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook e, claro, se inscreva no canal, ative o sininho aí, compartilhe com os seus amigos, deixa o like, a gente vai fortalecer aqui também. E em breve, novidades pra galera, em sorteios e tal, promoções, vocês vão gostar muito. Salve o Clube do Remo, salve o Baianão, salve o nosso amado Pará. Tamo junto.